Após o bizarro massacre executado por Shimon e Levi, provavelmente junto com seus servos, com a cumplicidade dos seus outros irmãos, Gênesis 34, versos 13 e 27, contra os homens de Shehem, aquele local teria ficado inseguro para a moradia de Jacó e sua família. E parece que enquanto ele refletia sobre o horrível ato de seus filhos, e sem saber o que fazer, Deus ordenou, de uma maneira não clara no texto se foi por sonho ou por meio de anjos, a Jacó que ele habitasse em Beit El, construísse um altar e assim executasse o voto que ele fez em momento de angústia. Gênesis 28, versos 20 e 22. Jacó, portanto, ordenou sua casa, Gênesis 35, versos 2 e 3, isto é, suas esposas e filhos, e todos que estavam com ele, ou seja, seus servos e servas, que repudiassem os deuses estranhos, para purificarem-se e lavar suas roupas. Esse conceito, tanto por mudar de roupa, como no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 20, ou por lavá-las, como em Êxodo 19, verso 10, essas, bem como outras instituições e práticas cerimoniais, eram um sinal de que um israelita deve ter o corpo e roupas limpas, dar o seu melhor, quando vai orar em um lugar reservado para adoração e comunhão com Deus. Ele também enterrou todos os deuses estranhos, ou seja, os terafim de Raquel, Gênesis 31, verso 19, e quaisquer outros ídolos que existiam, como os brincos que eram usados como amuleto, ou seja, símbolos idólatras, sob o terebinto em Shehem, talvez a mesma árvore sob a qual Abraão uma vez armou a sua tenda. Gênesis 12, verso 6. Quando a caravana de Jacó partiu em viagem, a Torá diz que o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Verso 5. Isso foi necessário por causa do massacre narrado em Gênesis 34. A família de Jacó não era mais vista de forma pacífica, mas de forma ameaçadora. Por isso, mais do que nunca, eles dependiam da proteção de Deus. Quando chegou a Beitel, Jacó edificou um altar ao Eterno, cumprindo seu voto. Ele chamou o local onde foi edificado o altar de El Beitel, Deus de Beitel, em memória de que ali Deus concedeu a Jacó uma visão, reafirmando com Jacó a aliança. Lá, Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi enterrada no sopé de Beitel, sob um carvalho, que passou a ser chamado de Carvalho do Pranto, um carvalho de luto, devido à tristeza da casa de Jacó por causa de sua morte. Débora talvez tenha sido enviada por Rebeca para ajudar a cuidar de seus netos, ou tinha ido por conta própria para a casa de Jacó após a morte de sua ama Rebeca. O luto por sua morte e a perpetuação de sua memória são provas de que ela deve ter sido uma serva fiel e muito estimada na casa de Jacó. Em Beitel, depois do longo tempo em que esteve em Padã Arã, a Torá informa que mais uma vez Deus se revelou a Jacó. Deus abençoou o patriarca e o confirmou como herdeiro das promessas da aliança feita com Abraão. Isso quer dizer que Deus reiterou a Jacó as promessas que ele havia assegurado a Abraão. Inclusive, o próprio Abraão também havia adorado a Deus em Beitel. Gênesis 12, verso 8. Gênesis 13, versos 3 e 4.
Durante sua bênção, novamente Deus afirmou que Jacó não seria mais chamado por esse nome, mas Israel seria o seu nome. Além disso, Deus também garantiu que a descendência de Jacó seria grande e poderosa. Dele iriam sair nações e reis. A terra que Deus havia dado a Abraão e a Isaque seria entregue a Jacó e seus descendentes. Portanto, essa promessa afirmava o estabelecimento de Israel como nação na terra prometida. E depois de passar essa mensagem, Deus subiu dele de diante de Jacó, do lugar onde falara com ele. Como é dito que Deus desce para denotar algum sinal de sua presença, assim é dito que ele subiu quando uma visão termina, ou pode ser referência a um anjo, um mensageiro de Deus saindo da presença de Jacó. O texto não nos deixa claro. Jacó erigiu então uma coluna sobre a qual não apenas ungiu com óleo, como anterior, em Gênesis 28, verso 17, mas também consagrou por uma oferta de libação e pela renovação do nome Beitel. Não sabemos quanto tempo Jacó morou em Beitel. Ao partir dali se mudar para o sul, e enquanto ainda se achava a alguma distância de Beit-Lehem, Efrata, Raquel sentiu dores de parto. Perto dali, Raquel deu à luz ao seu segundo filho biológico, e o 12º filho, homem, de Jacó. Mas a Torá diz que por complicações no parto, Raquel acabou morrendo. No entanto, antes de morrer, Raquel chamou o menino de Ben-Oni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó preferiu não consentir, em nome de uma lembrança tão triste, o nome do filho. Ele chamou o filho de Benjamim, filho da destra ou mão direita. O nome sugeria que a criança foi especialmente querida, visto que nasceu quando o pai já era avançado em anos. A destra tem uma conotação positiva nas escrituras. Mais tarde, na literatura profética, o choro de Raquel foi usado como um tipo de alusão da agonia que atingiria a nação de Israel. Jeremias 31, os versos 15 ao 17. Em seguida, Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que era um outro nome de Beit-Lehem. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou um memorial que ainda podia ser visto nos tempos de Moisés. A Torá informa que, partindo dali, Jacó armou sua tenda além da torre de Éder. Seu filho mais velho, Ruben, se deitou com Bilá, sua concubina. Jacó soube o que Ruben havia feito e, por causa desse pecado, ele perdeu a bênção de primogenitura e foi privado de exercer liderança sobre seus irmãos. Gênesis 49, verso 3 ao 4. Deuteronômio 22, verso 30. Na parte final de Gênesis 35, temos uma lista com os nomes dos filhos de Jacó. 11 dos 12 filhos de Jacó nasceram em Padã Arã, ao nordeste de Canaã. Somente o caçula Benjamim foi quem nasceu após o regresso da família da aliança a Canaã. Esse relato serve para mostrar a descendência de Jacó estabelecida. Esse capítulo termina registrando o último encontro entre Jacó e Isaque em Hebrom. A Torá informa que Isaque viveu 180 anos. Ele morreu farto de dias e foi sepultado por Esaú e Jacó. A volta de Jacó à terra prometida, enquanto Isaque ainda estava vivo, foi mais uma prova da presença protetora de Deus sobre sua vida. Jacó fez a sua parte e o Eterno atendeu suas palavras quando ele pediu para ser levado em paz de volta para a casa de seu pai. Gênesis 28, verso 21.